Olá, bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa, a nossa primeira aula referente aos conteúdos do mês de maio. Nesta aula nós iremos conhecer o gênero textual que nós vamos estudar este mês e iniciar os nossos estudos, as nossas compreensões. Estas aulas são referentes à semana do dia 4 ao dia 8 de maio, certo? Componente curricular língua portuguesa, objeto do conhecimento, o gênero textual crônica. Nós vamos estudar o que é a crônica, quais são as características de construção desse gênero tão importante na nossa língua portuguesa. E darei início agora aos nossos conteúdos. Por favor, prestem muita atenção, peguem o material de língua portuguesa, um livro didático, segurem aí que a gente vai acompanhando juntos o conteúdo presente no livro, ok? Bom dia, meus amados, vamos começar nossa aula? Eu inicio a nossa aula com uma mensagem para vocês. Essa mensagem nada mais é do que esta dica para o dia. Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Então, partindo, desta dica que eu deixo para vocês, eu quero também pedir que vocês tenham um pouco mais de compromisso com as atividades, não só de língua portuguesa, mas de todas as disciplinas. Nós estamos avaliando vocês todos os dias, todas as aulas, certo? De acordo com as atividades que vocês retornam para a gente, de acordo com a coerência com que vocês respondem e também de acordo com o prazo de entrega, ok? Alguns alunos ficaram me devendo atividades referentes ao primeiro mês e eu aguardei até o último prazo. Alguns não atualizaram esses conteúdos e aí essa diferençazinha ela não pode acontecer, este probleminha não pode acontecer no mês de maio, certo? Visto que vocês receberam um comunicado informando sobre os procedimentos avaliativos. E aí nós vamos começar os nossos conteúdos de língua portuguesa hoje e eu vou já estabelecer o prazo de entrega das atividades referentes a estas aulas, certo? Então cumpram o prazo, respondam, vão fazendo logo que eu terminar aqui de explicar o conteúdo, já podem começar a responder e aí eu vou colocar abaixo, no final da aula, eu vou já deixar a data de entrega, certo? O prazo de recebimento. Vamos para a nossa primeira aula. Este mês nós vamos estudar o gênero crônica. O que vocês entendem por crônica? Crônica é um texto narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo ou é um texto injuntivo? Qual é a tipologia? A tipologia deste texto, do gênero crônica. Vocês conseguem me compreender? Vocês conseguem ter essa resposta em mente? Pois bem, vamos ver o que vocês vão entender no final de tudo, quando eu passar as atividades, ok? Então, a crônica é um dos gêneros trabalhados na nossa língua portuguesa. A crônica trata de histórias do cotidiano. Eis aí a razão da abertura do capítulo de vocês, o capítulo 3, trazer histórias do cotidiano. A princípio, a crônica se limitava apenas a relatos verdadeiros e nobres, sendo uma compilação de fatos históricos apresentados segundo uma sequência temporal, ou seja, é baseado no tempo cronológico, esse texto. E trata-se também de um texto que relata o dia a dia. Aliás, ele na sua origem, era utilizado para retratar o dia a dia dos fatos que ocorriam na corte.
e as histórias dos reis e seus atos. Somente a partir do século XIX, os escritores eles começaram a utilizar a crônica com outra finalidade, que era para refletir criticamente sobre o cotidiano, sobre os costumes, sobre a vida social e sobre a vida política. Com uma linguagem simples, direta, marcada pela oralidade, esse gênero pode ser predominantemente narrativo. Professora, vai ser só narrativo? Não, ele pode apresentar duas tipologias dentro do mesmo gênero. E aí ele vai ter predominância narrativa. Como assim? Ele vai ser mais narrativo do que outra tipologia. Por exemplo, pode acontecer dentro desse texto alguns aspectos de descrição, alguns aspectos descritivos, mas na grande maioria a sua estrutura obedece à tipologia narrativa, que é exatamente aquela tipologia utilizada para contar, para narrar, relatar, em que contém os elementos, quais são eles, vamos relembrar, o narrador, o personagem, o tempo, o espaço, certo? E o enredo. E apresenta também os momentos, quais são eles? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Esse texto de cunho narrativo, ele vai apresentar, aliás, de cunho predominantemente narrativo, ele vai apresentar essas características e elas ficam claras na sua construção, ok? Então, possui uma trama leve, com conflitos e personagens muito simples, o que diferencia do conto. Por exemplo, no conto, que também é um gênero pertencente à tipologia narrativa, os fatos eles são trabalhados com uma riqueza a mais de detalhes, ou seja, os personagens eles são mais bem detalhados, eles são bem mais trabalhados do que na crônica. Trata-se também ele pode apresentar um aspecto argumentativo, que é quando esse autor ele vai defender o ponto de vista, ou ainda pode apresentar alguns aspectos do texto expositivo, que vai se dar exatamente pela apresentação de informações. Seus temas, eles são bastante diversificados, mas na sua grande maioria pertencem ao cotidiano imediato, ou seja, a crônica ela vai ser trabalhada de acordo com o contexto atual. As crônicas antigas, elas têm algum sentido para contemporaneidade? Pode ser que sim, pode ser que tenha, mas elas dependem muito do contexto em que são escritas. Normalmente, os autores eles vão utilizar os aspectos, os acontecimentos do momento para produzir o seu texto pertencente ao gênero crônica. Então, nós podemos dizer e entender que a crônica é um tipo de texto que aborda acontecimento do dia a dia, de uma forma diferenciada. A crônica ela é muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais, rádios, tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, ou seja, fazer o leitor refletir sobre esses acontecimentos, possibilitando ainda uma reflexão sobre aquele assunto que é abordado, ok? A palavra crônica, ela deriva do latim crônica, que significa narrativa cronológica. A primeira crônica foi escrita no ano de 1799 e foi publicada no jornal Debates, em Paris. No Brasil, ela passou a ser conhecida na metade do século XIX e era publicada em folhetins, que eram pequenos suportes, os quais eram distribuídos nas ruas. As crônicas, nós vamos ver um pouquinho, dentro do desenvolvimento dessa aula, quais são os aspectos de construção, quais são os elementos principais na construção dessa crônica. Por se tratar de um gênero textual típico dos séculos XIX, XX e XXI, normalmente são encontradas em jornais e revistas,
mas atualmente é possível encontrar crônicas na internet, em sites, e também as crônicas futebolísticas que acontecem dentro dos programas destinados ao esporte, ao futebol. Quais são as características principais deste gênero em que estamos estudando? As características, elas podem contornar-se exatamente pelo fato de ser um texto com predominância narrativa. Esse gênero ele vai tratar de assuntos do cotidiano, factuais, né? A crônica tem vida curta, não é um texto, não necessariamente tem que ser um texto longo. O assunto em pauta hoje não será o mesmo de amanhã, então a crônica ela é basicamente bem parecida, principalmente a crônica jornalística, é bem parecida com a notícia, em que ela envelhece. E a crônica também. Por quê? Ela depende do contexto atual para ser escrita. Então, ela apresenta um aspecto similar ao jornalismo. Aquilo que é novidade hoje, não vai mais ser novidade amanhã, certo? Visto que ambos buscam inspirações nos acontecimentos momentâneos. Apresenta ainda uma linguagem simples. A crônica relata-se de forma diferenciada as ocorrências, seja de forma artística, seja com um tom crítico ou com um tom humorístico. Vai depender daquilo que o autor se propõe a fazer dentro desse texto. O fator principal que define a crônica é a sua temática. As crônicas elas podem abordar assuntos vinculados ao cotidiano das cidades, por exemplo, sobre a diferença social entre os habitantes, sobre as pessoas em situação de rua, pode ser sobre o lixo deixado nas ruas, podem ser alguns temas que suscitam em desenvolvimento de crônicas. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa, ou seja, utiliza um acontecimento banal e transforma aquilo num texto rico, com riqueza de detalhes, com o desenvolvimento de personagens, de ações realizadas por esses personagens e que o leitor consiga entender isso facilmente. É comum que esse tipo de texto tenha marca clara de humor, ou seja, na sua grande maioria a crônica ela trata de assuntos do cotidiano com um tom humorístico ou satírico. A linguagem da crônica ela costuma ser coloquial e simples, conter uma leveza, que é algo típico desse gênero. Normalmente são publicadas em jornais, revistas, blogs, mas também pode ser apresentada em um programa de TV, como eu já mencionei. Quais são os tipos de crônica existentes na nossa língua? A produção de crônicas está diretamente ligada à difusão da imprensa na sociedade. Foi por meio dos jornais que, a priori, elas começaram a circular na vida dos cidadãos. Entretanto, se esse espaço de publicação ainda é utilizado pelos cronistas, os tipos de crônicas que existem são diversos. De algum modo, é possível dizer que existem dois tipos específicos, que são as crônicas narrativas e as jornalísticas. As crônicas narrativas, são aquelas que não apresentam estruturas textuais argumentativas ou reflexivas, em sua predominância. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário, marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual. Por exemplo, eu posso pegar uma situação do momento, como o coronavírus, e transformar isso numa crônica. Só que vai depender muito da minha ótica para desenvolver. Isso não significa dizer que, pelo fato de o tema ser único, todos os autores vão escrever as mesmas características. Não, depende muito da ótica de cada um, ou seja, da ótica individual. E eu vou disponibilizar para vocês, logo que eu concluir, o link para essa explicação. E eu quero que vocês assistam com muita calma
para entender melhor, ok? Outro detalhe que nós precisamos entender é que esse gênero textual, ele apresenta uma escrita curta, possui linguagem despojada e simples, narra situações do cotidiano e visa ainda prender a atenção do leitor. O propósito maior é fazer com que o leitor inicie e conclua a leitura desse texto, certo? Mas eu mencionei aí 2 tipos de crônica, mas estes não são únicos. Existem outros. Por exemplo, a crônica descritiva, como o próprio nome já diz, é aquela que descreve, que detalha, expõe com pormenores os atributos das pessoas, animais ou objetos, apresenta uma linguagem utilizada, é dinâmica, conotativa e, além do mais, apresenta uma riqueza de descrição, ou seja, apresenta uma riqueza de detalhes. A narrativa já mencionei, já relatei sobre ela, ok? A narrativa descritiva, ela vai apresentar tanto características narrativas quanto características descritivas, de maneira intercalada no decorrer do texto, com acontecimentos retratados em uma sequência temporal. Vamos sempre associar esse gênero textual com o tempo cronológico, certo? E ainda existe a crônica dissertativa, que é aquela que apresenta ou explicita a opinião do autor sobre determinado assunto do cotidiano. É a principal característica desse tipo de crônica, que pode ser escrita em primeira pessoa do singular ou em terceira pessoa do plural, certo? A crônica humorística, que é um outro tipo, é utilizada basicamente com ironia, sarcasmo e humor, para tratar de assuntos que impactam a sociedade, seja política, economia ou cultura, ok? Dentro dessa caracterização dos tipos de crônica, existe ainda a crônica lírica, que é aquela que apresenta uma linguagem poética, ou seja, é rica em metáforas, demonstra emoções, nostalgia, saudade, paixão e outros aspectos mais, ok? Vamos continuar aqui. A crônica jornalística, como eu mencionei lá, que é um dos tipos predominantes. Como o nome já diz, esse tipo de crônica explora notícias jornalísticas. A principal diferença entre a crônica jornalística e a dissertativa é que a jornalística aborda apenas fatos que permeiam os meios de comunicação, certo? E ainda existe a crônica histórica. A histórica apresenta fatos reais ocorridos no passado e com personagens, tempo e espaço definidos, com uma linguagem leve e coloquial, ou seja, uma linguagem conhecida por basicamente todos os leitores. Vamos entender isso na prática. Para entender um pouco mais sobre o texto, sobre esse texto narrativo do gênero crônica, eu quero que vocês façam a leitura do texto Luiz Fernando Veríssimo, Meu Tempo, na página 109, presente no livro didático de vocês. Após a leitura atenciosa do texto, eu quero que vocês respondam com muita atenção as questões das páginas 110 e 111. Como eu mencionei no decorrer da explicação, o tempo, que é um dos aspectos de construção do gênero crônica, né, ele é bem trabalhado, bem questionado, bem observado. Durante a leitura do gênero, você verá a utilização do tempo cronológico, que representa a medida do tempo pelos fenômenos naturais, que abrange dia, noite, segundo, minuto, milênio, certo? Então, são essas expressões que vão ser utilizadas para demarcar a passagem do tempo dentro desse gênero. Outras características prioritárias do gênero crônica: apresenta narrativa curta,
linguagem coloquial, poucos personagens, quando e se houver, aspecto relacionado ao espaço reduzido, acontecimentos cotidianos, certo? São essas algumas das características do gênero crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo, espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais. Quais são esses outros tipos? Eu acabei de explicar e vou disponibilizar aqui para que vocês possam ler vagarosamente. Está aí no blog para vocês fazerem a leitura com muita calma e depois anotar os entendimentos de vocês. A crônica jornalística, a histórica, a humorística, certo? As que eu acabei de explicar. Vamos para a nossa terceira aula agora. Ampliando a compreensão. Eu quero que vocês acessem esse link, cliquem no vídeo e escutem a leitura dessa famosa crônica de Luiz Fernando Veríssimo, O Nariz. Após a leitura, após ouvir, pode-se classificar a crônica apresentada como. Eu quero que vocês classifiquem qual é o tipo de crônica trabalhado aqui por Luiz Fernando Veríssimo e que depois de marcar vocês vão justificar a resposta explicando o porquê que essa crônica se caracteriza nesse tipo que vocês marcaram, ok? Coloquei somente esses 3 tipos, mas se vocês julgarem que a classificação é diferente, ou seja, é uma das que eu expliquei, então vocês coloquem e digam por quê. Aprofundando o gênero. A crônica jornalística, acessem aí o link abaixo, cliquem nesse vídeo para a gente ver um pouquinho sobre a crônica jornalística. Esse vídeo é bem interessante, eu coloquei ele devido à linguagem ser bem simples, dá para vocês assistirem, tem uma interação legal, porque tem alguns adolescentes que participam desse vídeo, e aí fica bem fácil para vocês entenderem por meio dele. Aí, após assistir o vídeo, eu quero que vocês leiam o texto Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção. Está no livro de língua portuguesa, nas páginas 112 e 113. Em seguida, responder as questões relativas à atividade Desvendando os Segredos do Texto, páginas 114 a 118. Amores, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do nosso conteúdo. Caso não tenham entendido de primeira mão, então vocês assistam novamente o vídeo quantas vezes forem necessário e façam as anotações de resumo compreensivo no caderno, tá? No formato mapa mental, que é para facilitar bem a compreensão, ok? Posteriormente eu encaminharei uma atividade mais para o final dos nossos conteúdos. Eu vou encaminhar uma atividadezinha para eu verificar se vocês estão compreendendo o assunto trabalhado. Certo? Bons estudos a todos. Um grande abraço. Estou com muita saudade de todos vocês. Pedindo a Deus para que tudo se normalize, que tudo volte à sua normalidade, que possamos retornar às nossas aulas presenciais. Mas até lá, até então, nós vamos continuar com essa metodologia. Qualquer dúvida acerca do assunto, entrem em contato comigo no privado e respondam as atividades dentro do prazo. Vou colocar aqui abaixo, no final da aula, o prazo para entrega, certo? Lembrando que trata-se de um processo avaliativo e que depende do cumprimento de prazos, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.